Espírito Santo, ao Espírito Santo, esteve em congresso em Alenquer de 16 a 18 de setembro, terminando, portanto, há 2 dias, esta convergência de várias almas, de algum modo, interessadas ou relacionadas, seja com o Espírito Santo, seja com a utopia, seja com a liberdade, seja com a verdade. Fazer uma síntese deste congresso, que terá juntado talvez uns 100 participantes, quem sabe, nesta fase de Alenquer, porque houve também em Lisboa e em Coimbra. Será certamente uma tarefa muito difícil, já que, por vezes, estavam a decorrer em simultâneo 5 sessões. Pelo que, só se a organização, muito bem posta em funcionamento, o professor José Eduardo Franco e a sua vasta equipa de doutorandos, mestrandos e investigadores, tivesse conseguido, ao nomear os presidentes das mesas, que cada um destes presidentes pudesse depois fazer uma síntese dos trabalhos que tinham decorrido sob a sua presidência e orientação, e a partir daí houvesse uma súmula que realçasse os aspectos mais valiosos, as descobertas, as novas linhas de investigação e de rumo que se estão a verificar, etc, etc. É evidente que estamos no domínio da utopia, não há ainda lugar para este tipo de síntese, mas certamente que não deveríamos deixar isto fora dos horizontes, até próximos de futuros congressos ou de qualquer congresso que, na mesma linha que este do Espírito Santo, procura, de facto, a verdade e uma posterior partilha acertada do que se passou. É evidente que o facto de se virem a publicar as atas, de certa forma, fará com que os contributos principais, pelo menos escritos de cada um, estarão acessíveis às pessoas, embora saibamos que algumas poucas pessoas fizeram as suas intervenções ou comunicações de improviso, ou por vezes mesmo deixando-se guiar pelo sopro do Espírito. Este encontro terminou com a sessão de domingo, que teve como última conferência a preleção do cardeal Dom Manuel Clemente, que, de uma forma sintética, apresentou a existência do espírito e da noção de espírito em todas as tradições e depois passou para a especificidade da religião católica do Espírito Santo como terceira pessoa e como o amor que liga o Pai e o Filho e que teve as suas formas consagradas de expressão, mostrando até, muito curiosamente, como no século XVIII na Alemanha houve uma freira que teve certas visões em que o Espírito Santo lhe apareceu de uma forma adolescente, pela qual foi depois posto em causa o que o próprio cardeal achou que deveria ser posto, admitindo que algo disso tivesse chegado a Portugal, pois encontrou já em 2 locais, 2 igrejas, das quais referi uma delas, em que se encontra essa representação na sacristia do Espírito Santo como um jovem. É caso para podermos perguntar até que ponto é que, mesmo antes dessa jovem ter, essa jovem freira, jovem ou idosa, ter tido essa visão do Espírito Santo como um jovem, nós não devemos admitir que, até por uma linha
joaquimita, mas mesmo fora dela, só no sentido de ser um novo Consolador, um novo sopro, um novo Revelador, porque não apresentá-lo de um novo? Se já havia o Pai de Barbas, se já havia o Filho, porque não que o Espírito Santo fosse o jovem eterno, puer eternos, presente, de facto, em algumas visões da espiritualidade, nomeadamente, podemos falar em Agostinho da Silva, acho que foi um dos 3 elos da tradição espiritual portuguesa, com que eu terminei a minha intervenção dos Espírito e Espírito Santo na tradição espiritual portuguesa, a seguir a Antério e a Fernando Pessoa. Agostinho da Silva, que afirma frequentemente as festas do Espírito Santo como coroando a criança, a inocência. E, portanto, embora nós possamos ver que em muitas festas do Espírito Santo era coroado pessoas já de idade ou pessoas sobretudo com posses ou que queriam ganhar algum tipo de proteção ou valimento, de facto, interiormente estava essa assunção do Espírito Santo estar também dentro da própria pessoa. E, portanto, estar no sentido de inocência, de liberdade, no fundo, de criança. Estas representações do Espírito Santo, que Dom Manuel Clemente referiu as clássicas da ave ou pomba como uma pomba, explica e citou bem que não era uma pomba, mas era como uma pomba, ou então o fogo que desce no Pentecostes, ou o trovão e o vento que se ouvem. Tudo isto descrito nos Evangelhos de formas bastante diferentes e que nos permitem claramente discernir que se trata de descrições meramente simbólicas de um fato espiritual, uma consciencialização mais forte por parte dos discípulos ou do próprio Jesus, com manifestação até eventualmente posterior da presença do Espírito, seja ele o Espírito de ele, seja, como provavelmente e certamente foi, da ligação do seu Espírito com o Espírito Divino omnipresente, o Espírito Divino Santo, mais conhecido. Esta relação entre o Espírito humano e o Espírito Santo, ao longo dos séculos, foi intuída e debatida por alguns seres, inclusive o próprio Agostinho da Silva, que fala da ligação entre esse Espírito Santo divino e o Espírito nosso, que não é tão santo, mas que se vai tornando. A questão esta é que mesmo nesta dimensão de ele não ser santo, tem sido posta em causa por algumas visões e tradições que consideram que o nível do Espírito é sempre santo, só que os níveis da alma e do corpo que o envolvem é que não o deixam exprimir-se, não deixam fazer com que a sua luz e o seu brilho e o seu amor se tornem presentes e visíveis. De qualquer forma, ao longo destes séculos, a definição dogmática do Espírito Santo foi uma conquista progressiva. Nós podemos mesmo dizer que o Espírito Santo praticamente não existe como uma pessoa, nem como uma noção definida teológica, no Novo Testamento até, sendo apenas o Espírito de Deus, ou o Espírito de Jesus, ou a unidade do Espírito, ou o sopro do Espírito. E, portanto, quando em 325, ou 321, e depois em 385, nos concílios de Niceia e Constantinopla se chegaram às definições marcantes em relação ao Espírito Santo como pessoa e como 3 pessoas de uma só unidade,
em relações específicas de procedência, isso não invalida que tenha havido para trás algumas visões que possam estar até mais próximas de uma verdade a certos níveis. O caso de Orígenes, por exemplo, que referia como o Espírito Santo estava atuando, sobretudo, em poucos seres e não em todos os seres. Esses seres que, até pelo próprio São Paulo, surgem nas suas epístolas, quando ele defende que existem 3 níveis no ser humano e, muitas vezes, quase que 3 níveis de pessoas. As pessoas ílicas ou terrestres, as pessoas psíquicas, mais de sentimentos e pensamentos, e, finalmente, as pessoas pneumáticas, os pneumáticos, os espirituais, os seres que estão mais conscientes do espírito, respiram o espírito, muito mais que o espírito, a palavra seja pneuma em grego, seja ruá em hebraico, seja Hatman em sânscrito, seja espíritos. Estão sempre ligados também com a respiração, com o sopro, com a força e depois também como uma individualidade, como uma centelha, como uma chispa. E esse será o sentido último que as pessoas deviam ter mais presente e que geralmente não têm presente. É esta descoberta e aspiração e caminhada para o espírito nas nossas profundezas, que em grande parte consiste o caminho espiritual na vida, certamente envolvido e muito mais até ocupado por todo o relacionamento exterior que temos na vida, onde o princípio do Espírito Santo, definido pela Igreja, do amor, da solidariedade, da participação, se deve afirmar cada vez mais, de forma a que a unidade espiritual seja mais vivida, não só pela meditação ou pela gnose do autoconhecimento, mas também pela vivência, pois, como está dito, de boas intenções está o inferno cheio, ou seja, há no cosmos muitas zonas onde a plenitude do amor ou do espírito ou da luz não está presente, ainda que possam estar pessoas que têm boas intenções, mas que não as realizam ou não as desenvolvem. Este Espírito Santo, neste sentido de convergência e de unidade de pessoas, foi também muito bem apresentado por 2 destes elos da tradição espiritual portuguesa que já referimos e que foram Antero de Cantal e Agostinho da Silva e, claro, por Fernando Pessoa também. Agostinho da Silva, por mais de uma vez, afirmando que a verdadeira conversa e conversão que se trata de realizar é do infiel que está dentro de nós. Este é que é o infiel que tem que ser convertido. E a nossa cruzada, a nossa luta, é para que no mundo não existam tantos infiéis a si próprios, à sua dimensão espiritual e fraterna. Esse é que é o grande trabalho da humanidade, o qual se faz no respeito das crenças, mas também num diálogo de aprofundamento sobre a veracidade e a efetividade metodológica espiritualizante de tais crenças, práticas ou costumes religiosos, pois sabemos como as religiões ao longo dos séculos se foram anquilosando frequentemente em práticas que
que hoje seriam completamente dispensáveis e que não justificam, seja a mortandade de muitos animais, que é feita nas três religiões monoteístas, seja ainda, por exemplo, na tradição islâmica, o apedrejamento simbólico, certamente, do diabo durante a peregrinação do Hajj, e que tem levado frequentemente centenas de pessoas a morrerem nessa confusão. Esta atitude mais crítica, mais desprendida, mais libertadora em relação às religiões foi também expressa, como eu disse, por Agostinho da Silva, por várias formas, dizendo mesmo que a tarefa do Espírito Santo, e ele tentou fundar um movimento que, inspirado na tradição do Espírito Santo e do sonho de uma idade mais luminosa e mais utópica, na qual as três religiões dialogassem e sondassem também as religiões orientais, e fala no shintoísmo, no zen budismo, nas religiões da África, nas religiões do Brasil e até nos ateísmos, para descobrir o mistério e o silêncio, ou que no silêncio se revela. E aí está também uma das grandes linhas de força que deveria estar mais presente nas pessoas, que é sobretudo no silêncio, na meditação interior e profunda, que esse espírito subjacente e substrato anterior a tudo pode ser tocado e sentido, e a partir daí clarificar as várias construções e ideias que as pessoas criam e que devem ser sintonizadas com a fonte primordial. Esse é o Espírito da Verdade que foi dito por Jesus que seria enviado, e que ele afirmou também que tinha em si, quando ele disse: quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, na minha vibração, na minha invocação, na minha frequência vibratória, eu, o Espírito Santo, eu, o Espírito, eu, a Verdade, ou se quisermos mesmo, eu, o Mestre Jesus, que aqui esteve entre vós, estarei presente e acessível. Que este facto do chamado corpo místico da humanidade, ou ainda a anima mundi, ou como os estoicos também chamavam, o logos spermatikoi, o logos espalhado, derramado por todo o universo, logos que significava o princípio de sabedoria e amor divino que permeava o universo e que no fundo tem muito a ver com o Espírito Santo, está a ser compreendido e aproximado cada vez mais pela ciência moderna, pela física moderna, pela física quântica, quando reconhece a existência de um campo unificado de energia e informação que une todos os seres e que nos permite ultrapassar as limitações do tempo e do espaço com bastante mais facilidade do que nós admitimos. Tarefa esta que obriga a humanidade neste momento a reprogramar a sua visão do mundo, o seu pensamento, o seu conteúdo quantitativo quase de compreensão do mundo e da afirmação do mundo, para que os clichés e as programações e as ideias feitas do passado não continuem a bloquear o funcionamento do espírito e da consciência do ser humano numa dimensão bastante mais próxima do Espírito Santo, em que ele sopra de onde e quando quer. E é esta possibilidade de maior comunhão entre os seres, maior comunhão entre o contemplador e o que se contempla, entre o que nós investigamos e aspiramos e o que recebemos e compreendemos e vemos, que será um dos grandes desafios de uma prática interior que seja depois vivenciada do Espírito Santo, e que hoje em dia, e que sempre tem surgido nas intuições, nas telepatias, nos estados
de osmose, do amor incondicional das mães para os filhos, com todas as intuições e capacidades quase taumatúrgicas que são possíveis. O Terre de Quental, neste aspecto, foi também um pioneiro e um ser que vale a pena referir neste pequeno improviso sobre o Espírito Santo, à laia de comentário e conclusão ao congresso que se verificou na cidade belíssima de Alenquer, verdadeiramente tutelada ou abençoada pela Rainha Santa Isabel, que no século XIII deu uma dimensão de festa e de culto maior ao Espírito Santo, que já existia certamente no país como invocação em hospícios, em hospitais, e eventualmente e certamente em orações, mas que foi graças a ela e aos franciscanos espirituais, ligados ou com São Francisco, ou mesmo com Santo António, ou mesmo com Joaquim de Fiora, que impulsionaram o que se tornou depois a festa do Espírito Santo e a sobrevivência fora do continente pelas ilhas, e sobretudo os Açores e Madeira, mas os Açores, e daí se espalhando para o Brasil, onde adquiriu uma pujança e grandes capacidades de tocar as pessoas, de lhes dar um sentido mais vivo e mais palpável do sagrado e do luminoso. E estou-me a lembrar, por exemplo, das referências que tive de algumas das palestrantes brasileiras, Letice, que fez em relação, por exemplo, ou Elizabeth Johansson, em relação à bandeira do Espírito Santo, que é tocada, portanto, mesmo as pessoas envolver-se nela e estarem há algum tempo para receberem as bênçãos do Espírito, aqui havendo uma investidura em formas materiais do Espírito e do Sagrado, algo que está muito presente noutra religião também bastante animista neste sentido de ver que o Espírito Divino está presente em todo o universo, em toda a natureza, ainda que se possa manifestar e concretizar mais em certos objetos que se tornam então Shintai, na tradição shintoísta, nomeadamente certas pedras ou árvores que são então envolvidas por certas cordas Shimewa, que têm uma função de assinalar que se encontra ali uma pedra ou uma árvore que é uma habitação do espírito ou mesmo de algum espírito particular. No Brasil, o culto do Espírito Santo tem na sua devoção à bandeira, à coroa, à pomba, como também em alguns pontos de Portugal para algumas pessoas, há um aspecto certamente mágico de crença e de investidura por nós próprios, pela nossa fé, pelas próprias nossas energias, de certos objetos que representam o sagrado e que são desse modo intensificados e se tornam portas e canais para que do mundo espiritual se derramem sobre nós Veni Sancte Spiritus, sobre o nosso coração de preferência, mas também sobre a nossa mente, se derrama, e sobre todo o corpo, se derramem energias influenciadoras benéficas. Aliás, esta imagem que nós vemos aqui desta pomba do espírito com um laço de amor, um laço de solidariedade e de fraternidade, é uma imagem belíssima, tanto mais que o Espírito Santo tem várias cores e está neste movimento de derramar uma mensagem de unidade, de circulação, de estar em comunicação e em comunhão com todos os seres, vivos e mortos, e isto é importante haver esta noção de que a comunidade mística inclui os mestres e mestras da tradição espiritual portuguesa ou da tradição espiritual brasileira ou de qualquer país, e os nossos antepassados e os anjos e os arcanjos
e os espíritos da natureza, e que por todos eles flui, a partir do nosso coração, as energias de amor e de sabedoria que se tratam de invocar. Antero de Quental, pois, valorizou muito para chegarmos a este nível de comunhão com o Espírito Absoluto, que era a expressão que ele utilizava mais, mas que também via como existente num panpsiquismo manifestável no magnetismo, na telepatia. Ele considerava que isso era mais obtido através de uma luta constante para desenvolvermos moralmente, para entrarmos no mundo mais puro e impessoal da bondade, da paciência, do bem, que é aquele em que o nosso próprio egoísmo vai diminuindo. E nesta proporção nós vamos desentranhando nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos actos, forças mais espirituais que nas cartas ao poeta Mularinho, que depois se tornou o prefácio ao seu livro Lira Romântica, ou nas cartas ao Fernando Leal, poeta e grande amigo de Antero de Quental, afirma que nada dessas vibrações de bem que foram feitas por nós se perdem e que vão espiritualizando o próprio planeta e que refluem sobre nós. E que este nós interior, mais íntimo e profundo, deve ser também buscado no silêncio, na audição do que ele chama o daimon interior, a voz interior. Voz esta que não tem que ser forçosamente uma voz falada, como muitas vezes as pessoas pensam e depreciam essa expressão que vem da tradição grega de Sócrates, que, por exemplo, é muito citado por Bocage, outro elo da tradição espiritual portuguesa, e que eu recentemente, no congresso sobre Bocage e o século das luzes, referi na minha comunicação da espiritualidade de Bocage, que é também acionada em termos de uma vivência interior sentida dessa dimensão do espírito que tem que ser escutado, meditado e depois sentido ou visto interiormente no olho espiritual ou compreendido por isto e por aquilo. Também Fernando Pessoa falou desta aproximação ao espírito e talvez tenha sido o que estudou mais esotericamente e nas diversas religiões e caminhos esotéricos e de práticas espirituais a noção de espírito, reconhecendo, por exemplo, em Leonardo de Coimbra o mais alto espírito, porque plenamente lúcido e inteligente, e uma inteligência na sua capacidade de alargá-la e na capacidade de compreender na profundidade a essência das coisas. É esta dimensão do espírito que ele também referiu, que todos nós temos uma mónada e que a verdadeira iluminação se trata do encontro da alma consigo mesmo, com este nível, e que daí abrir-nos ao espírito divino ainda mais profundo e mais elevado. Possamos nós então chegar mais ao espírito.